toque de alegria. Onde o infortúnio chore, um sonho semi-morto, anelamos doar na força do teu nome a palavra de vida e reconforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos por fim em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além das nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar, na harmonia dos anjos, glória a Deus nas alturas. Chamaremos agora, para dar conta da sua administração, o diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, André Luiz Peixinho, que fará as suas considerações iniciais. Caros companheiros de ideal, internautas que nesse momento nos assistem, caro companheiro Paulo de Tarso, Divaldo Franco, amigos da Federação, trabalhadores desse projeto de união dos espíritas, recordamos o Evangelho quando nos diz que devemos falar sobre a nossa gestão, a nossa administração. Mas falamos de um lugar de rede, porque somos uma comunidade em trabalho que se estende pelo estado da Bahia e agora agrega algumas pessoas além fronteiras. E nós então recordamos que em janeiro já sabíamos pelo Conselho Federativo Estadual que seria o ano do Amai-vos e Instruí-vos, uma orientação espiritual desde os tempos de Kardec, que dedicaríamos então os nossos eventos a trabalhar essa temática, ainda que sobre a forma de fragmentos. Foi assim, aquele domingo último de janeiro, que nos reunimos, pensando na nossa primeira grande atividade, visitar os quase 750 centros espíritas da Bahia, de fevereiro a junho, através dos conselhos regionais e distritais. Mas não somente visitar, trabalhar a temática do amor sobre a forma de busca da orientação divina, da comunhão divina, na base da introspecção, da contemplação, da devoção, da ação criativa e caritativa em todas as dimensões possíveis. Daí a nossa noção de amorosidade poderia ser expressa na máxima riqueza. E assim começamos. Logo mais, em fevereiro, estávamos vivendo uma experiência comunitária entre os jovens, a 30ª Confraternização de Juventudes, mostrando que era possível retirar-se um pouco da situação mundana para experienciar a busca do transcendente, do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Mal sabíamos nós que em março estaríamos perplexos, vivendo uma experiência inusitada, e parodiando de forma diferente Antoine de Saint-Exupéry, verificamos pelo instinto de conservação que o essencial era invisível aos olhos e só era bem visto em laboratório. Havia chegado uma situação epidemiológica inusitada. Cessaram todas as nossas ações no impacto inicial, mas logo mais, inspirados talvez pelo poema de Castro Alves, O Século, dissemos: o quadro é negro, que os fracos recuem cheios de horror, mas a nós, herdeiros dos gracos, traz a desgraça valor. E logo, logo começamos a aprender palavras estrangeiras, StreamYard, YouTube, Zoom, Meet, Google, links, e essas palavras nos colocaram agora no mundo de virtudes virtuais, e as nuvens passaram a ser nossas companheiras de reflexão e de depósito dos nossos ensinos. Então, aquilo que era presencial se tornou virtual. Prosseguimos assim, levantando as nossas tarefas usuais para este ambiente mais alto, no caso das nuvens, e comunicando-nos com as várias populações
para o qual nós ensejamos oportunidades de experienciar o educandário, o templo, o hóspice, sendo, de alguma sorte, ressuscitadas todas as atividades que podiam ter um cunho virtual. E aquilo que parecia, de início, uma reclusão negativa, se tornou uma comunhão de pessoas. Passamos a ter atividades nacionais na Federação Espírita Brasileira, semanalmente, mensais, na Comissão Regional Nordeste, na reunião dos presidentes, e locais, com os conselhos regionais e distritais, criando, assim, um impulso novo para aquilo que havia sido anunciado desde 2016, a Rede Espírita Federativa Estadual. Foi assim que geramos uma nova tecnologia GESUI e criamos repositórios de documentos para todos os setores da federação, que foram ampliados com novas formas de comunicação, novas formas de divulgação do Esperanto, de inclusão das figuras com surdos, de reativação do núcleo de arte, de criação de uma área de memória histórica. E, é claro, ambientes também foram trabalhados, ecológicos, para a senectude na arte de envelhecer e os tradicionais padrões de ensino, desenvolvimento da mediunidade, de trabalho infanto-juvenil, de família, de um modo geral. Veio o segundo grande desafio: como fazer os nossos encontros macro-regionais, que eram feitos em 10 regiões distintas do estado da Bahia, sempre presencialmente com os nossos trabalhadores. Transformamos as macros em super macros e com elas conseguimos exercitar-nos em 10 salas simultâneas, agregando mais de 3.000 trabalhadores para pensar algo fundamental. Se o paradigma espírita é capaz de superar o materialismo, o que é que ele pode fazer de contributo inovador na área de educação? Em outras palavras, como fazer o trabalho do ensino-aprendizagem do espiritismo espiriticamente, não somente com técnicas e metodologias laicas ou materialistas, mas com novidades que mostrassem que temos algo a oferecer ao mundo. E ficamos, de certa forma, enlevados com esses resultados que pretendemos trabalhar nos dias por vindouros. Logo mais, além dos seminários que continuamos a realizar e das palestras em lives na comunicação FEB, tínhamos o próximo desafio, o Encontro Estadual de Espiritismo. E ele vinha com uma noção muito clara de que precisávamos trazer para o planeta físico, a fisiosfera e a nossa civilização, aquelas lições do mundo espiritual, que começavam com o nosso lar, com as histórias do céu e inferno, com os ensinos de Owen, do reverendo Owen, em um livro sobre o mundo espiritual na Inglaterra, com as memórias de um suicida e outros tantos livros de Ivone Pereira, com Otília Gonçalves e as suas mensagens do além, com Voltaire e Irmã Jacó. O que poderíamos aproveitar, traduzindo isso em outras palavras, trazer o nosso lar, ou a experiência espiritual, para a nossa instituição. Como aprender com o mundo espiritual e trazê-lo para cá. Foram lições e reflexões intensas, aprendizagens múltiplos, fazendo com que tenhamos cada vez mais uma tarefa árdua, significativa, de implantar na Terra, na civilização dos encarnados, aquilo que é a experiência do mundo espiritual. Mais adiante um pouco, começamos a trabalhar o senso de comunidade, como nos primeiros cristãos, desafiando-nos a perceber que algum dia poderemos ser um só pensamento e um só coração, e termos tudo em comum, e vivermos em oração, de modo que aqueles que sejam mais avançados, os apóstolos, possam traduzir para a nossa vida as possibilidades existenciais mais elevadas no contínuo interexistencial que nós vivemos. E agora, nesse último nosso evento, penúltimo evento, melhor dizendo, trazemos a lembrança dos pioneiros, aquelas criaturas cujos sobrenomes Sena, Mafra, Leite, fizeram os primeiros tempos do movimento da União dos Espíritas,
sob a égide da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia. Já se foram 105 anos de história, que há uma continuidade, há um crescendo. Hoje somos uma rede que se estende pelo Estado da Bahia. Somos mais que 2 sedes históricas trabalhando sobre a forma de ações de centro e de laboratório de experimentos evolutivos. Hoje nós temos condições de falar em autoconhecimento e evolução através de cursos para todo o estado da Bahia. Hoje nos agregamos dessa forma. Quantas histórias, quantas narrativas poderíamos trazer para lembrar esses tempos pioneiros, quiçá heróicos, onde o espiritismo era mal visto, perseguido, e nem de longe tinha aceitação da atualidade. E para fazer isto, para trazer de volta a essência do pensamento de um Pititinga, que nos dizia que estava criando um templo do amor fraternal para consagrá-lo a Jesus, nada melhor do que trazer uma estafeta. Uma estafeta, sim, palavra que talvez não seja tão conhecida. Alguém que funciona como correio e que pode nos trazer notícias de José, às vezes de Manuel, o Batista, Manuel, o Viana, pode nos trazer notícias de Otília, pode nos trazer notícias, né, de um outro José, em suma, de figuras presentes em interexistenciais, principalmente de Amélia, de Joana, de Vitor Maria. Esse estafeta, descobrimos ou recordamos, graças à ação de um amigo, que também recebe cartas, né? E recebeu uma delas há 70 anos. E nessa carta, há 70 anos, um Francisco Mineiro trazia notícias do além e lhe dizia que era importante continuar, porque estamos a pleno caminho da redenção. E que a escola, o abrigo, o templo da fé, a casa de trabalho, assistência aos sofredores, o asilo aos inválidos, para a luta física e a proteção às criancinhas, ao sol do Evangelho, são faces desse grande trabalho que não podemos esquecer. E isto é avançar em a execução dos divinos propósitos em nosso dever de cada dia. E ele esperava que todos os irmãos se mantivessem apostos. E nesse propósito, formulava à época ao jovem também estafeta, para que nos unisse cada vez mais na obra cristã que o Espiritismo nos descerra, e dizia-lhe que eu abraçava com muito carinho o velho companheiro, e ele assinava Francisco, o da Itália, o de Assis. 70 anos depois, nós trazemos esse estafeta, que recebeu também cartas para nos falar como ninguém, quiçá de Yoshua ou de Josua ben Joseph, aquele mensageiro de Deus para as nossas realidades espirituais. Para ser franco, eu chamo agora Divaldo. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros órgãos da comunicação social, nesse dia tão significativo do nascimento de Jesus e do aniversário da Federação Espírita do Estado da Bahia, iniciamos formulando votos de muita paz para todos nós. A verdade é que tudo fora repentino, desde o aparecimento daquele homem estranho na praia, em uma manhã primaveril, até os acontecimentos que se sucederam. Se fora possível evocar tudo aquilo que era uma grande surpresa ainda para os corações, dificilmente se poderia fazer um recordatório rico de detalhes. Todos estavam na praia, como sempre. Ali, Cafarnaum e as cidades ribeirinhas, diante do mar,
tinham a tradição da pesca. E os pescadores eram descendentes de outros pescadores, que por sua vez também descendiam de outros pescadores, e que pretendiam com certeza que os seus descendentes fossem pescadores. É provável que Simão Bar Jonas, um homem de 40 e poucos anos, forte, de estatura regular, de bíceps bem dilatados, a testa queimada, o cabelo esvoando ao vento, não pudesse ter ideia do que ia acontecer. Ele estaria talvez consertando as redes, que necessitavam de reparo constante, enquanto contemplava algo deslumbrado um jovem que estava na sua barca. O notável historiador Sholem Asch, judeu, que tem a coragem de fazer um estudo histórico de Jesus, assevera que aquele jovem, entre 14 e 16 anos, era quase um poeta, porque não poucas vezes ele ficava deitado naquela barca imensa, contemplando os céus e tentando adivinhar o que estava predestinado. Ele sentia no âmago da alma que alguma coisa ia acontecer. Era frágil, ao mesmo tempo era forte, era cantor, e a sua voz procurava abordar de luzes todos os quadros da natureza, as flores miúdas e os rododrendos imensos, as árvores que magiavam o rio e até hoje, como também as boninas silvestres que na primavera estouravam em perfume e em cores variadas. É provável, portanto, que Simão estivesse corrigindo a rede e aquele jovem apaixonado pela beleza, talvez declinando as poesias mais lindas que conhecia, trazia aquelas que mais tocavam o coração. Pedro sorria e, de repente, um homem esguio, 1,78 m mais ou menos de altura, a veste longa, feita de tarja, aquela tarja trabalhada na roca, uma única peça, um pedaço de pano azul, a nazarena, que lhe descia do ombro, aproximou-se com um sorriso jovial na face. Os cabelos desciam-lhe até os ombros, encaracolados, na cor do ouro sujo ou dos metais de cobre, mas os olhos eram penetrantes como 2 gotas de céus e deixavam que a pessoa se inundassem da sua claridade. Os olhos desceram à luz da ternura sobre aqueles homens que estavam na barca e, dirigindo-se diretamente a Simão, falou-lhe docemente: Simão, filho de Jonas, quero convidar-te para que deixes as redes e venhas comigo pescar almas no mar da humanidade. Simão era um homem, já disse, um pouco atarracado, desacostumado à ternura. Seus braços fortes eram rijos, graças às redes atiradas ao mar, e muitas vezes pesadas em demasia, com a pesca abundante. Noutras, no entanto, a cabeça estoica e corajosa estava acostumada às noites de vigília sem qualquer produção, mas todo o corpo estava sempre firme quando as tempestades repentinas desciam sobre aquela fossa da terra na qual se encontravam as águas de Tibérias, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, pouco importa como se o denomine. Então Simão olhou para aquele homem, parou de tecer a rede e abandonou naturalmente. Abandonou o trabalho que estava fazendo. Logo, poucos passos depois, ali estavam Tiago e André. Eram 2 conhecidos. Bem,
se Pedro e Tiago eram irmãos, André e João também eram irmãos. E ele o chamou: vinde comigo, para que juntos pesquemos almas para o reino de Deus. E aqueles 5 homens, Jesus, os 3 homens e o rapazito sonhador, saíram das areias da cor pardacenta e entraram pelo piso trabalhado da cidade, na direção de uma coletoria. A cidade regurgitava, afinal, aquela cidade era a capital velha da Galileia. Neste momento, o tetrarca estava construindo a nova capital, que ficava a 127 quilômetros dali. Acima, no alto, embora a Galileia não tivesse grandes montanhas, tinha relevos, tinha aclives e montes. Então, ele chegou-se àquela casa de impostos e encontrou um homem atarefado, atendendo a clientela que ali cumpria os deveres de César, e também estabelecidos nas letras bíblicas, no Pentateuco. E ele suavemente disse: eu venho, Mateus, Mataios, ou Matai, vem comigo, contabilizar almas no reino dos céus. Foi assim, de uma maneira tão simples e tão significativa, que começou a revolução que dividiu a cultura da terra em 2 tempos. Foi assim, inesperadamente, com as armas do amor e da palavra rutilante, que teve início a grande revolução do reino de Deus junto às criaturas humanas. Até então, eram a barbárie, a guerra, a traição, os exércitos que se entredevoravam, sempre procurando dizimar, dominar e apresentar a força que se faz temerária. Mas os reinos que fundavam essas revoluções logo eram massacrados e destruídos por outros governantes, por outros triunfadores, por outros adversários igualmente impiedosos, que se acercavam e que deixavam as marcas do sangue, da viuvez, da orfandade em toda parte. Mas ele chegava como a flor suave da primavera, balsamizando a relva baixa, e logo carreada pelos braços imensos dos ventos brandos do entardecer, ou dos ventos mais quentes do cair da tarde. Era Jesus, a era do amor que se iniciava. Aqueles homens exatamente não sabiam por que estavam seguindo aquele estranho, só lentamente. Naquela noite, nos dias seguintes, nas noites que sucederam, e a casa de Pedro, que se derramava na direção do mar, uma casa feita das pedras dos vulcões, como praticamente todas aquelas à margem do mar da Galileia. Ali estavam as pedras negras, que denunciavam erupções antigas, e ali estava a cidade, cheia de gente, de toda parte, porque era um entroncamento de estradas. Aquele pedaço da Ásia Menor ligava aqueles que se encontravam naquela beira próximo ao mar, daqueles que estavam perto do deserto. E Jesus foi-lhes dizendo o de que se tratava. A casa de Simão, casado, com uma sogra dentro de casa, serviu de primeiro lugar para o encontro, depois do altar glorioso da natureza. Jesus, à semelhança de Sócrates, não elegeu um lugar. O seu altar era o coração dos homens. A cátedra era a natureza. Mais tarde, Platão irá eleger
os jardins de Academos, para poder proferir os ensinamentos sublimes da imortalidade da alma, da ética socrática, e também desenhar os primeiros traços da reencarnação. Assim fez Jesus. À sombra do arvoredo da praia, ou na intimidade da casa de Barjonas, ele falava uma linguagem estranha. Os amigos estavam fascinados, bem, mas não entendiam. Estavam acostumados aos labores do mar, às discussões quase inúteis a respeito do dízimo, do cominho, do alimento, do trigo, mesmo nos dias escassos, resultado das secas periódicas que tombavam sobre a Galileia. A Galileia era uma região pobre e até ridícula. Havia um certo ditado do povo: que pode vir de bom da Galileia? E por uma ironia do destino, veio o que a humanidade jamais teve de melhor: a mensagem. O mensageiro era galileu porque morava ali, mas não nascera na Galileia. Ele descendia da casa de Davi e por isso mesmo era judeu, mas era judeu de Belém. Nascera numa gruta, uma gruta de branco calcário, na qual os rebanhos dormiam, naquela região de muitas outras grutas, onde se inicia a cadeia de montanhas do terrível deserto da Judeia. Eles realmente não sabiam, mas o acompanhavam. Cada dia eram surpreendidos por uma coisa. Sabiam que ele era filho de um carpinteiro, que vivia em Nazaré, que descera da montanha para a praia, que não era compreendido pelos seus irmãos. É claro, ele tinha irmãos por parte do pai, que já idoso, segundo os dados escriturísticos, casara com a jovem Maria e trouxera alguns irmãos que não simpatizavam com ele. São naturais essas questões em casais de tal natureza, mas não naturalmente gostavam dele porque ele era muito superior. E é comum quantas vezes os batráquios invejarem as estrelas, porque não podem brilhar quanto elas. E desta forma eram-lhe fiéis, porque ele irradiava uma perene luz que penetrava o ádito do coração e que não parecia apagar-se nunca. Jesus era incomparável. Quem o via nunca mais seria o mesmo. Havia uma transformação radical. Ou o amavam ou o detestavam. Talvez alguns ficassem indiferentes, com uma certa animosidade, porque ele pairava acima das questiúnculas miseráveis, como escreveu Plínio Salgado na sua Vida de Jesus. Dali da planície, a planície, do ponto de vista geográfico, é aquela área baixa, longa, onde medram a vida, as árvores, onde correm os rios, mas também estão os pântanos, onde estão as tricas, as intrigas, o farisaísmo. Mas ele também várias vezes subiu ao planalto de Galaad, aquela montanha soberana que parece um guarda de pedras defendendo Israel dos estrangeiros. Mas desta vez foi diferente. Ele caminhara com seus amigos queridos e de repente ele preferira subir a montanha. Estava na cordilheira e o monte era desafiador. A beleza da montanha solitária, as cores variadas, a relva, os abismos, os picos. E lá em cima, o imenso planalto, a solidão, o vento frio cortante, cantando sonatas inolvidáveis.
Ele havia subido com Pedro, Tiago e João, 3 companheiros que o amavam, sim, admiravam mais do que o amavam, porque não sabiam exatamente qual era o seu reino. E o a que ele se referia era um homem estranho, aquele Yeshua ben Yosef. E lá em cima daquela montanha, eles podiam contemplar até os montes mais próximos da Judeia, onde estava a veneranda e tradicional capital, Jerusalém. E aquele dia ficaria escrito nas páginas do coração da humanidade, de maneira indelével, porque eles conseguiram adormecer à noite, banhados de luar e de estrelas. E quando o sol começou a dardejar os seus primeiros raios, e eles 4 acordaram, ele parecia flutuar no ar. Os amigos viram-no ascender. As suas vestes, agora alvinitentes, brilhavam aos raios dourados do sol, que lhe penetravam a tecelagem. O rosto tornara-se esplendoroso, e uma aura suave alongava-se praticamente no infinito do espaço. Os 3 automaticamente curvaram-se. Jesus estava nascendo na alma dos 3 discípulos. Agora eles estavam entendendo quem era o homem que estava com eles. Porque, de repente, 2 seres também angelicais, não tanto, mas que se aproximavam da beleza, passaram a dialogar com ele. E não tiveram dificuldade em identificar que se tratava de Moisés, um dos pais da raça, o legislador, na sua grandeza, enquanto ele distendia a mão e mostrava a humanidade do porvir. E o outro era Elias, o profeta, aquele que no rio Quizon mandara matar os que adoravam o deus Baal. Ali estavam os 2 reverentes, diante da figura incomparável do meigo Rabi. Eles estavam deslumbrados e ficaram ainda mais quando perceberam que dos 3, Jesus era o maior. O seu esplendor excedia e a sua beleza penetrava-os a ponto de fazerem derramar lágrimas de desconhecidas emoções. E quando ele pareceu descer ao nível de humanidade, Pedro curvou-se. Humildemente, Jesus havia nascido agora no seu coração. Agora ele sabia quem era o homem que viera de Nazaré. João estava deslumbrado. O rapazito pulcro e sonhador provavelmente olhou os céus, a natureza imensa que se desdobrava verdejante lá embaixo, e o mar parecia um pedaço de espelho refletindo os céus, e as nuvens gárrulas que o vento carreava de um para o outro lado. E Tiago, venerando, fiel à lei, reflexionava seriamente olhando para Jesus. Este foi o dia que Jesus nasceu para aqueles 3 homens, com certeza. E ele já estava nascido no corpo, mas foi naquele momento que ele nasceu, da mensagem gloriosa. Foi naquele momento que ele impregnou aquelas almas de vida, porque nasce-se e se renasce a cada momento. E Pedro perguntou, e agora? Que queres que façamos?
e a doce voz, como se fosse o canto de um irapuru na floresta. Desçamos à planície, desçamos ao sorvedouro, e apontou lá embaixo as águas que descem dos Alcantis Dourados, o lodo que os córregos trazem para fertilizar o vale, e os ventos carreados, e a multidão sôfrega, e desceram. Mal chegaram ao platô embaixo, mal pisaram o lugar dos homens e das suas lutas, das suas necessidades e angústias, e um homem veio, choroso, e se lhe atirou aos pés. Senhor, apiada-te do meu filho. Vê, um espírito mau toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. O rapazito caiu convulsionando, gemendo, os dentes mordendo a língua, a baba branca, espumante, no canto dos lábios. E o homem continuava: ninguém consegue afastar dos espíritos maus. Nem os teus discípulos conseguiram. É que Jesus estava nascendo naquele momento para aquele homem. Jesus era nascido, mas não havia ainda chegado àquele coração. É assim que ele chega, que ele nasce na alma de cada um de nós. E o mestre aproxima-se do homem. O rapazinho treme e o pai chora. E diz: vê, Senhor. E o mestre se abaixa. Vê o olhar esgazeado, as pálpebras enrijecidas, arroxeadas, os dentes cravados, a palidez mortal. Espírito imundo, eu te ordeno em nome de meu Pai, sai dele. O rapaz tem uma convulsão. Abre os olhos, escorre-lhe ainda a baba, mas os olhos agora estão serenos. Parecem 2 gotas de lágrimas. Os lábios feridos pelos dentes pontiagudos. E ele sorri e olha para Jesus, que está nascendo no seu coração. Distende a mão. E Jesus diz: agora vai com teu pai. Os 2 olham-no. Ele acabava de nascer. Naquelas 2 vidas que a partir daquele momento iriam dar notícias do nascimento do homem especial. Eles se foram. A multidão aumenta e desfaz. E os discípulos estão encabulados. Então, Natanael aproxima-se e diz: Senhor, por que tu conseguiste e nós não? Natanael, para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Há um estacato para esta classe. Então, os há de outras classes. Allan Kardec mais tarde apresentará a classificação dos espíritos, desde os primitivos até os arcanjos, as potestades. Quantas vezes estamos diante de espíritos que fingem sabedoria e são zombeteiros, e de outros que consideramos modestos e são sábios. E eles variam na classe da evolução. E agora, Jesus nascia também diante de Natanael, que eu não conhecia. Sabia que ele era um homem de milagres,
Havia milagres em Galileia, alguns verdadeiros, outros falsos. E eles temiam que Jesus fosse também um desses que aparecem para ludibriar o povo, ou talvez para criar seitas. Havia em Jesus uma postura majestosa. Ele não se podia confundir com os aventureiros e os mistificadores. Havia uma dignidade que transparecia nos mais mínimos gestos. Foi assim que ele nasceu para os companheiros mais próximos. E quando ele terá nascido? Bem, sabemos que por volta de 29, 30 anos passados, ele nascera numa gruta. A tradição escreveu que não havia lugar para ele em Belém. E Maria, na sua gestação, já sentindo as dores do parto, recorre com seu marido a uma pequena furna, chamam manjedoura porque ali alimentavam também os animais. Colocavam capim na baia, colocavam repouso, e ela, não podendo caminhar muito, encostou-se numa daquelas baias de alimentação do animal, e a terra tremeu ao cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até hoje ainda não adquirimos essa boa vontade. Mas nos céus, Júpiter e Saturno, os dois planetas, conseguiram praticamente um milagre. Deu uma postura retilínea, dando lugar a uma majestosa claridade, ao reflexo do sol poderoso, como está ocorrendo nestes dias, particularmente nestes dias, repetindo a cantada Estrela de Belém, que teria conduzido aqueles homens que vieram da Síria, da Fenícia, o quinto rei mago que viera da Pérsia e tiveram a oportunidade de encontrar Jesus, de ver Jesus nascer no seu coração, naquele dia da fatalidade, e deu a sua vida por amor a ele, que permaneceu vivo até hoje. Então sabemos sim da data em que ele nasceu, mas em verdade quando ele nasceu. Para Maria, a jovem Miriam de Migdol, quando ela estava no fosso, no poço, na miséria, e numa madrugada em que o mendigo lhe foi dizer que o encontrara, ela, aturdida, tomou o barco em Magdala e atravessou quase 10 quilômetros de mar até Cafarnaum. E o mendigo lhe disse naquela casa ali na praia. E ela, que é a representação da nossa degradação interior, carregada da lama do conflito, asfixiada da angústia, estigmatizada pela sede do amor, ela bateu a porta que se abriu. Era uma porta que dava para o mar. E quando viu de costas, genufletiu-se. Todos temos isto. Diante das grandes almas, dos Mahatmas e dos santos, dos místicos e dos sábios, quando não dobramos o corpo, dobramos a alma. E disse uma palavra aramaica profunda: Rabone, mestrezinho querido. Ele se voltou e respondeu: Maria. E ela tem uma exclamação. Ela era toda lama. Tu me conheces?
Ó Maria, eu te conheço desde ontem. Portanto, não te espantes de eu perguntar-te, ó Maria. Se tu me conheces, observemos o parto, quando ele vai nascer na alma dela. Se tu me conheces, tu sabes quem eu sou. Sei, Maria, que és filha de Deus, procurando a paz. E se tu queres a paz, cuida dos teus filhos. Ó Senhor, eu tenho varado o ventre 1000 vezes e nunca me tornei mãe. Que será de mim que eu não tenho filhos? Maria, quem tem os filhos da carne cumprem com o dever. Mas quem os não tem, celebram a maternidade sublime. Quando eu te falo que procures os teus filhos, não me refiro a esses pedaços de carne que da carne saem, mas aquelas carnes que não têm mães, nem pais, aqueles pais e mães que não têm filhos. Ama-os, cuida-os. Então Jesus está nascendo da alma. Ela olha para ele. Nunca havia pensado nisso. Ela olha e diz, eu te darei minha vida. Não, Maria. Não agora. Era muito recente o nascimento. Necessitaria de caldear, de envelhecer, de consolidar, das fibras enrijecerem-se para suportar o testemunho do aço. Não agora. Um dia, porém, que não está longe, eu te pedirei a vida. Agora vai e não tornes a comprometer-te. Ela dá um grito de alegria, por certo. Acaba de conhecer o rei, o seu rei, como diz Rabindranath Tagore. Ó, querido rei, que te procuro pelos vales da amargura e não te encontro nunca. Ó Senhor da minha vida, que falas no silêncio do meu coração, e eu não sei decifrar-te para aqueles que te não ouvem. Ela ouviu, mas não saberia dizer. Pega a barca de volta. E no dia seguinte, a cidade de Migdol, ou Magdala, toma notícia que a meretriz enlouqueceu. Distribuiu todos os seus bens, jogou-os fora e desapareceu. A partir dali, ei lá, no meio daquela multidão cuidando de leprosos, Jesus nasceu para Maria naquela madrugada de Cafarnaum. Quando ele terá nascido para um jovem que era cego de nascença, e os fariseus que ainda estavam na escuridão e desejavam que houvesse o aborto do nascimento dele, que tudo faziam para que ele não viesse a lume, seguiam-no em pós. Mas o cego que mendigava teve a verdadeira dita de encontrar com o grupo. E quando encontrou com o grupo, ele ouvirá falar de Jesus que curava os infelizes, como nós ouvimos falar do seu nascimento. E estamos esperando que ele nasça também em nós. E então o homem se aproximou e disse, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Sou cego, Senhor. Ajuda-me. E Jesus mandou que ele fizesse um pouco de lama ali próximo, passasse nos olhos e lavasse-os. E ele o fez. Ainda vinha limpando os olhos quando ele viu a claridade do dia. Exultou e viu Jesus. Jesus nascia para ele naquela hora. Aquela figura de incomparável beleza, sutil, como a névoa da madrugada. Senhor,
Que queres que eu faça? Não era necessário, porque os fariseus agora estavam em pós e ouvindo aquela coisa impossível, porque o homem era cego de nascença, esses homens mórbidos e vulgares, pusilânimes, perguntaram aos pais: é verdade que o vosso filho é cego de nascimento? Oh, sim, claro, ele nasceu cego. E até hoje, que é um adulto, ele é cego. Mas acabam de dizer-nos que o homem de Nazaré o curou. Bem, é o que dizem. A verdade é que meu filho agora vê, diz a mãe. E o pai sorrindo: senhores, meu filho agora vê. Mas ele não pode ver, porque esse Nazareno é portador de Satanás. E Satanás não pode fazer nada. Os pais se atemorizaram. Desejamos que repitais: ele era cego de nascença. Os pais temerosos, como no mundo a injúria, a pusilanimidade, a covardia têm força para os iguais. Para os iguais. Os pais eram covardes. E disseram: bom, ele já é adulto, perguntem-lhe. E foram perguntar-lhe: é verdade que tu eras cego? Oh, sim. Mas tu não sabes que isto é um crime? O que me importa? Eu era cego. E ele te curou? Sim, ele me curou. Mas ele tem o espírito de Satanás? Bem, quero dizer uma coisa. Se é Satanás, ele me curou. Porque a verdade, eu era cego. E agora eu vejo. Ele acabava de ver Jesus nascer. Nada podia dissuadi-lo, porque não há duas verdades. A verdade é ímpar, é única, e por mais que se lhe dedique palavras controversas, mais ela fulgura. Quanto mais o diamante cai na lama, mais ele brilha. É natural, porque a umidade dá-lhe mais fulgor às facetas. E este homem teve Jesus nascido e cantou a sua glória por toda parte e falou a respeito deste homem singular que fazia nascer em todas as almas. E os anos se passaram. Ele nasceu, sim, para os 12, mas os 12 não tinham a fibra para proclamá-lo. E nos dias terríveis daquela semana, a semana da passagem, das celebrações da Páscoa, ele entra triunfalmente em Jerusalém. Mas não tem tempo de nascer para o povo, porque sempre o povo é algaravia, é balbúrdia, são gritos, são zoadas, histeria coletiva. E ele recebeu a histeria coletiva. O povo apenas soube da notícia que ele nasceu, mas não o conheceu. O povo jubiloso, que dele queria benefícios, sabia que ele chegou, mas não o conheceu. Por quê? Poucos dias depois, ei-lo no pretório, e a massa, a mesma massa que o aplaudiu, apedrejava-o, vendida aos sacerdotes, como hoje, ultrajada pelos poderosos. Nesse terrível afã das paixões e misérias humanas, em Gadara, trocaram-no pelos porcos. Em Jerusalém, pelas ameaças farisaicas. E então, Pilatos, o homem que vai fazer o parto, está ali, diante dele nascendo, e o vê, mas é um covarde. É muito difícil ter coragem de dizer: eu vi.
Eu sei, eu sou. Os 3 eus. Ele disse 7. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas nem todos temos a coragem de repetir os 7, eu sou. Muito bem, Pilatos estava na dúvida. Ele estava vendo o nascimento, mas ele tinha medo. Ele tinha medo e disse, eu vos ofereço, bandido, eu vos ofereço aqui o ladrão, o assassino. Não queremos. Queremos ele que seja crucificado. 2000 anos depois, repetem-se, queremos os homossexuais. Ele é homossexual. E os seus são banais. Os seus são vulgares. A sua é uma mãe vulgar, que se vendeu a um soldado. É o que diz a blasfêmia daqueles que perderam o endereço de si mesmos. E de que, não podendo igualá-lo, querem que ele desça à sua infinitude de pequenez. Ainda não o viram nascer. Souberam, mas pensam que ele é uma aberração. E é, porque do tempo do lodo falar da luz, do tempo do ódio falar do amor, é uma loucura, mas é uma loucura bendita. E é essa loucura que nos sustenta, que nos dignifica, que nos dá vida e que evita que a Covid moral nos afete, infelizmente ou felizmente, a todos. Porque estamos, de alguma forma, imunizados para ela. E mesmo que a tenhamos, é de fora. Não afeta dentro, se não a trazemos desde agora dentro de nós. Então, Pilatos titubeia, atende à farsa. Mas ele viu Jesus nascer. Ele viu Jesus nascer de tal forma que se suicidou mais tarde. Não aguentou a consciência de culpa. Não aguentou o transtorno neurótico de lavar as mãos. E quando perdeu a posição política, todos eles perdem. É questão de tempo. Ele foi dispensado pelo imperador Tibério e mandado para o exílio numa região da Suíça, onde havia vulcões extintos, em um dos quais ele se atirou para lavar o remorso das mãos sujas. E ele foi plantado numa cruz. Ao escárnio, à indiferença, à zombaria. E ali na cruz, em um momento em que a tempestade acalma, uma voz grita, Rabi, Rabi, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Era Dimas, o jovem que enlouqueceu no furto, não no crime do homicídio, mas no furto. Estava tocado pela pureza daquele homem. Nunca vira nada igual. Ali na cruz, à sua direita, lembra-te de mim. Jesus estava nascendo no coração dele, neste momento fatal. E Jesus olha-o e deixa que ele nasça. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, porque ele veio para todos, por mais infame e por mais pútrido, ele veio. Hoje, eu te digo, estarás comigo no paraíso. E ele dá um grito, não há mais tempo. Quem o não viu, não tem oportunidade agora, senão, de saber notícias. Ele nasceu. E durante 2000 anos, vez que outra, ele nasce. Ele nasce nas páginas úmidas
de uma casa senhorial na cidade de Assis. Sua mãe, Dona Picá, não consegue dar o parto. 3 noites e 3 dias. E um estranho entra pela casa e diz: na estribaria, levem-na para a estribaria onde estão os animais. E Dona Picá Bernardone vai carregada pelas servas e quando chega na estribaria, dá luz a Francisco, dá luz a Giovanni Francisco de Assisi, que é o emissário dele, 12 séculos quase depois, que vem iluminar a terra, que vem como um outro João que aplanou os caminhos, um outro João que ele denominou como filho da sua mãe, tornando-a nossa mãe e dizendo que a humanidade era nossa irmã. E ele vai nascer a 18 de abril de 1857, entre 10 e 11 horas da manhã em Paris, quando na vitrine de Monsieur Danty, sobre o veludo verde, na librairie, aparece o Livro dos Espíritos. Qual o ser mais nobre, mais importante, que nos serve de modelo e guia? Pergunta Allan Kardec aos anjos celestiais. E a resposta: Jesus. Então ele agora começa a renascer. E está renascendo através da doutrina espírita. Está renascendo em toda parte. E eu me reservo o direito de lhe perguntar: ele já nasceu no seu coração? De fato, ele está nascendo na sua alma? Você sente a gestação de uma era nova na sua vida, nesse momento grave? Você se apercebe que algo está no ar. Allan Kardec disse: o Espiritismo está no ar. Os Espíritos, a verdade. Você já se permitiu auscultar, escutar essa doce voz que está gritando: vinde a mim, todos vós que sofreis, que tendes angústias, tomai sobre vós o meu fardo e recebei o meu jugo. Vinde comigo, leve-me o fardo, suave-me o jugo, eu vos aliviarei. Há alguns anos, ele começou a nascer no meu coração. O parto está no momento final. Na hora em que eu estiver voltando, ele terminou de nascer. E eu levarei a memória comigo. Ainda lhe ouço o vagido, ainda lhe ouço o choro no ventre da humanidade, que chora, que o aguarda e que não prepara o lugar para ele. Então me permita, hoje, evocando aquele Natal, deixe que ele nasça, ou renasça, porque é provável que haja nascido algum dia e ficou à margem. Então deixe-o renascer na lembrança, no carinho, na ação dentro do seu coração. Deixe-o renascer e abrace-o ternamente, agradecendo-lhe: você
está hoje encarnado para poder sentir o nascimento dele, mas se ele já nasceu, não se entibie nem se envergonhe de dizê-lo, de afirmar que ele nasceu e que todos podem ver-lhe as pegadas dos seus pés e todos podem ouvi-lo no murmúrio das suas queixas, nas lágrimas dos seus silêncios, nas palavras não ditas, do que lhe vai na alma e você vai morrer com os lábios selados para elas. Jesus, que neste Natal ele possa realmente ficar conosco por todos os anos novos que virão. E a amada Federação Espírita do Estado da Bahia, em cujo solo de amor ele nasceu e se vem propagando por toda parte os votos de que ele entronize seu coração no coração das massas que o ouvem, para que haja paz na terra e boa vontade para com os homens. Muito obrigado. Muito bem, queridos amigos, queremos agradecer mais uma vez ao nosso queridíssimo Divaldo por uma palestra maravilhosa que nos enche sempre o coração de muita alegria, muita força. Sem dúvida que deixar Jesus nascer e ficar em nosso coração é a grande proposta de renovação da terra. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco, mas sem antes de terminar, gostaríamos de convidá-los para participar do próximo evento que ainda ocorrerá esse ano, no dia 31 de dezembro, às 10 horas da manhã. Faremos a meditação pela paz mundial, pela coordenação da nossa querida Ruth Brasil Mesquita. Um evento que já acontece há muitos anos e que este ano vai acontecer também no formato virtual, através do canal Lives Comunicação FEL. Então, estejamos todos juntos para esta vibração em nome da paz do mundo, agradecendo a presença de todos, desejando um Feliz Natal, um ano cheio de luz, de realizações. Próximo ano, estaremos juntos mais uma vez na realização dos eventos federativos, em comunhão desta União dos Espíritas no Estado da Bahia. Fiquemos em paz, em nome de Deus. Assim seja, meus irmãos.